Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Barão de Fogo. Vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre Botafogo 2, Audax 1, jogo de ida da final da Taça Rio. O Botafogo aí se meteu por não ter se classificado para as semifinais do Carioca. E assim, em termos de resultado, aliviante pela situação, né, que o Botafogo vai ter uma maratona de jogos, tem Sul-Americana e depois tem a volta da Taça Rio, depois tem Copa do Brasil. Importante a vantagem, né, mesmo que adquirida ali nos acréscimos, ela é muito importante, que o Botafogo vai poder, assim, eu não vou dizer tirar o pé do acelerador, mas, enfim, é uma vantagem para que o Botafogo possa focar um pouco mais na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, tá ligado? Tipo assim, é uma vantagem, porém, se você pegar o desempenho, né, do Botafogo, é algo que ainda, porra, cara, deixa a gente assustado, sabe? Principalmente quanto à primeira etapa, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E lembrando que isso aqui é um espaço, mano, democrático. Eu dou as minhas ideias aqui, eu dou as minhas opiniões, que elas não têm, enfim, né, vínculo com ninguém ou com algo, com alguém. Enfim, eu tenho a minha visão, você vai ter a sua, você vai defender os seus argumentos ali nos comentários com respeito e com, enfim, embasamento, sabe? O seu posicionamento de discordância ou concordância. E eu continuo assim, né, muito, mas muito preocupado com o desempenho do Botafogo contra equipes da quarta divisão, equipes que não têm nenhuma divisão. A gente está falando de uma situação muito delicada, em que o Botafogo se coloca, gente, numa condição assim, muito preocupante, sabe? A gente está falando de uma equipe muito desequilibrada para defender, para atacar, nas quatro partes do jogo. É um desequilíbrio muito grande de uma equipe contra times, assim, de orçamentos muito menores, sabe? O Botafogo tem uma folha salarial lá para os, sei lá, 6, 7 milhões. A gente está falando de um Botafogo desequilibrado em 3 confrontos, apesar de ter vencido o que importava para classificar o time para a final, contra a Portuguesa, que tem uma folha salarial de 350 mil reais. A gente está falando de um jogo contra um Audax que talvez a folha salarial chegue ali na casa entre 100 e 200 mil reais, tranquilamente, sabe? Então, é algo muito preocupante. O que o elenco inteiro do Audax ganha talvez seja o que o Tietê ganha, tá? Eu não tô nem falando do Tiquinho, do Eduardo, que tem salários maiores. Enfim, e é algo preocupante, né? E o Emerson Urso, que é um jogador que, assim, é um dos melhores jogadores, na minha opinião, do Campeonato Carioca. Eu acho que há uma incerteza de alguns clubes, né, do principal cenário do futebol brasileiro, de tentarem contratar esse jogador, né, ou até Série B, Série A, muito por conta da altura, né? Ele é um jogador bem baixinho, bem franzino, mas tem muita qualidade. Inclusive o Audax só não fez 2-0 porque os jogadores não aproveitaram as oportunidades que o próprio Emerson Urso criou em contragolpes, em enfiadas de bola, e ele marcou o primeiro gol, um belíssimo gol. Enfim, e aí o que acontece? É curioso, cara, porque a gente fala de um treinador que, além de tudo aquilo que a gente já repete aqui, é um treinador que ele não consegue dar um equilíbrio ofensivo. Quando o Botafogo ataca muito pelo corredor central, ele não ataca muito pelo corredor lateral, ele não tem variações. Quando o Botafogo ataca demais, ele defende menos e vice-versa. Quando o Botafogo tem uma solidez defensiva, ele não consegue ter boa criação, e assim vai, sabe? E aí, o que a gente acaba tendo é um cenário também de desequilíbrio em até critérios, sabe? No último jogo, o Lucas Fernandes tinha jogado bem. Enfim, o que não anula o jogo ruim até que ele fez hoje, tá? Mas no último jogo, pelo menos na minha visão, ele tinha jogado bem. Ele melhorou o Botafogo. Naquele primeiro tempo foi um pouco mais produtivo do que o normal no jogo contra a Portuguesa. O Lucas Fernandes, ele volta pro banco. Aí entra o Marlon Freitas. No último jogo, o Luiz Henrique tinha jogado bem. Melhoraram um pouquinho a criação do Botafogo, ainda tá longe do ideal, verdade, concordo. Mas aí ele sai, né, e volta para o banco de reservas. E aí justamente os jogadores que tiveram uma certa sequência no último jogo agora ficam no banco. E aí a gente tem a entrada do Luiz Henrique e do Gustavo Sauer no segundo tempo. O Luiz Henrique muda um pouco o jogo do Botafogo. Em vontade, criação pelo corredor central, criação pelo corredor lateral. Já tinha feito uma jogada quase original no gol. E aí dá um belíssimo cruzamento pro gol do Tiquinho Soares para fazer o Botafogo 1, Audax 1. Em termos de criação, o Botafogo ainda estava muito morno, mas buscava mais algumas coisas ali pelo lado esquerdo com o Luiz Henrique. E aí tivemos um bom cruzamento para a cabeçada do Tiquinho Soares para tranquilizar um pouco mais o jogo pro Botafogo. A entrada do Sauer eu também acho que dinamizou um pouco mais o time. E é curioso, né, cara? Pô, bacana, assim, o futebol é muito curioso. Porque eu sou um cara que, assim, desde o ano passado eu achei bacana a contratação do Sauer.
Eu falava sobre a situação do Sauer ser difícil de ser avaliada, sabe? Não é questão de elogiar ou criticar, mas é difícil de avaliar um cara que teve 3, 4 lesões graves, seguidas, problemas, cirurgia no tornozelo, infecção no ponto da cirurgia. E aí, cara, ele começa o ano, não consegue render legal de novo, e eu tava, assim, já jogando a toalha. Né? Nos meus últimos vídeos, vocês podem até ver, né? Eu falando que, porra, o Sauer infelizmente não tá dando certo, pode ser que ele seja negociado, né? O Botafogo pode, até pela questão salarial, e aí ele entra, melhora o jogo, cria condições, acho que o jogador do Audax que dá um carrinho nele, criminoso por trás, deveria ter sido expulso, e aí logo depois ele marca um belíssimo gol, certo? E esse gol que ele marca, né? Tudo bem, é contra o Audax, é contra um time muito inferior, beleza, mas esse gol é a marca do Sauer. O Sauer, ele foi contratado muito por conta desses gols, que nesse estilo, exatamente isso, era o que ele fazia com a camisa do Boa Vista lá de Portugal. E foi justamente isso que o credenciou para jogar na equipe do Botafogo e que a gente não tinha visto ainda, né, dele. E justamente num jogo amarrado, em que o Botafogo, apesar de ter jogado mal, precisava da vitória de qualquer maneira para tranquilizar as questões, focar na Sul-Americana, ter uma vantagem mínima para jogar o segundo jogo da final no próximo domingo, dia 9, domingo de Páscoa, jogo da Cazé TV, tá? Botafogo e Audax, domingo de Páscoa, 16 horas, Cazé TV transmitindo lá em Volta Redonda, eu estarei lá comentando. Enfim, é uma vantagem mínima e foi construída por ele, sabe? Fico muito feliz, eu não conheço assim, o Gustavo Sauer pessoalmente, nunca falei com ele, né, só em entrevista, né, na entrevista coletiva de apresentação dele, mas eu fico muito feliz, porque quem tem amigos, familiares, quem tem proximidade com jogadores de futebol que tem problemas com lesão, sabe o quanto é assim, frustrante você ter uma lesão, aí volta tem outra, e ter a oportunidade de dar essa volta por cima é muito legal. Enfim, fico feliz pelo Sauer, feliz pelo resultado, mas muito triste pelo desempenho e ainda muito insatisfeito com o trabalho do Luiz Castro em todos os aspectos. É aquilo. Ah, Brauni, existem variações, existem algumas questões que são treinadas, a bola parada ofensiva também é treinada, concordo, cara, mas acho muito insuficiente, ainda mais com o desequilíbrio que vemos dentro de campo, nas ações ofensivas, né, nas 4 partes do jogo. Eu sou um cara que eu gosto muito de dividir início do jogo, segunda parte do primeiro tempo, pós-intervalo e reta final do jogo. Eu gosto muito de definir o jogo nessas 4 partes. O Botafogo encontra muitos desequilíbrios nas fases do jogo, nessas 4 partes da partida. E a gente não está falando de partidas contra o São Paulo, a gente não está falando de partidas contra o Grêmio, a gente não está falando de partidas contra o Atlético Mineiro, né, contra o Coritiba, né, que são equipes de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de desequilíbrios muito preocupantes contra Portuguesa, Nova Iguaçu, Audax, Sergipe, até mesmo contra o Brasiliense, que o Botafogo goleou, no fim das contas foi 7-1 para o Botafogo, mas no primeiro tempo o desequilíbrio aconteceu e vocês viram, né? Então é aquilo, sabe? Resultado muito importante, comemorei muitos gols do Botafogo porque vale a vaga para a Copa do Brasil 2024, isso é, assim, inegociável, mas ainda continuo muito ressabiado com o trabalho do Luiz Castro, beleza? Um abraço, rapaziada, tamo junto e fui.